Olá, saudações a todos que me escutam e me assistem pelo YouTube. O tema de hoje será a vida e o nível de ser. É mais uma das conferências da temática do movimento gnóstico cristão universal e que se encontra no livro, nos livros do Mestre Samael, A Grande Rebelião e o Tratado de Psicologia Revolucionária. A vida e o nível de ser. Bom, antes de mais nada, eu me chamo Cristiano e estou fazendo seguidamente vídeos sobre essa temática, esoterismo gnóstico. A vida e o nível de ser. O que é vida? Será que a gente consegue definir o significado dessa palavra? A gente só entende vida hoje, intelectualmente falando, contrapondo o seu oposto, que é a morte. Então, para nós, vida é o oposto de morte. Assim a gente compreende, hoje em dia, com o nível mental, com o nível de consciência que possuímos. Porém, afirmam as grandes religiões, os grandes movimentos esotéricos, escolas de mistérios, escolas que ensinam a busca da iluminação, que a vida é eterna. Ou seja, que com a morte do corpo físico, a vida continua. E eu, particularmente, acredito que seja realmente assim. Que o corpo é apenas uma vestimenta que é a nossa consciência e, infelizmente, também os nossos defeitos, nossos eus psicológicos, nosso ego, perpetua-se após a morte do corpo físico. A essência e os egos continuam. Sendo assim, a nossa existência, ou seja, o nosso período em que estamos de posse desse corpo físico, desde o nosso nascimento até a nossa morte, com todos os seus eventos, acontecimentos, podemos colocar em uma linha reta em sentido horizontal, uma linha horizontal. Então a gente passa por todos os fatos naturais da vida. O nascimento, a infância, a idade adulta, o trabalho, colégio, escola, casamento para aqueles que casam, né? Problemas econômicos de todo tipo, problemas de brigas, enfim, a velhice e a morte. Essa é a linha horizontal. Mas também afirma as escolas de mistérios, principalmente o movimento gnóstico, que
temos dentro de nós, a todo momento, cruzando essa linha horizontal, uma linha vertical, que forma uma cruz em nosso interior, em nossa vida. E essa linha vertical representa então o nível de ser, que reflete em nosso nível moral que temos em convívio social com os nossos parentes, amigos, colegas, enfim. Sabemos que temos muitos defeitos, muitos eus dentro de nossa psique, de nossa mente, que todos esses eus engarrafam a nossa consciência, aquilo que deveria ser livre e que nos tornam pessoas, aquilo que representa Deus dentro de nós, as nossas virtudes, ou seja, a consciência seria nossas virtudes, a nossa parte divina, está totalmente, quase que totalmente engarrafada pelos nossos defeitos, pelos nossos erros psicológicos, de ira, de cobiça, de inveja, de preguiça, de gula, de vaidade, de ciúme, de maledicência, enfim, e todos os derivados desses defeitos, dessa legião de demônios que temos interiormente. Compõe-se o nosso ego, nosso subconsciente ou infraconsciente, o inconsciente mental. E a consciência deveria ser a atuante por completa em nossa mente. Então, se nosso percurso, a nossa existência está na linha horizontal e o nosso nível de ser está na linha vertical, e isso determina a moral humana, então a linha vertical também está, está, está exemplificando, está simbolizando a nosso nível moral. Perceberemos que temos diferentes níveis de ser. Há diferentes classes sociais do mundo e há diferentes atuações morais entre nós seres humanos. Há pessoas de todos os tipos. Há pessoas honestas, há pessoas desonestas, há pessoas que roubam, há pessoas que fazem caridade, há prostitutas, há pessoas fiéis a seus esposos e esposas, há pessoas religiosas, há pessoas completamente uh, ateias, agnósticas, de tudo há na vida. E isso simboliza os diferentes níveis de ser de cada um, que reflete em nosso nível moral. Sendo assim, se nós conseguirmos identificar, observar em que nível de ser, em que nível moral estou na vida pessoal, se eu conseguir enxergar os meus defeitos em atuação e me propuser a eliminá-los,
com as técnicas já citadas, da autoobservação, da morte em marcha, da aplicação sistemática dos 3 fatores de revolução da consciência, que são o morrer, o nascer e o sacrifício pela humanidade, terei a possibilidade de subir de nível de ser, de melhorar meu nível de ser. Pois o interior é o reflexo do exterior. Se em minha mente vivem defeitos da mentira, certamente, em convívio social, serei mentiroso, terei problemas de todo tipo, como consequência da manifestação desses defeitos da mentira. Por isso, percebemos que o mundo hoje é caótico. Muita gente afirma que hoje não adianta leis, não adianta códigos morais. As pessoas assinam contratos e ali na frente esses contratos não são cumpridos. As pessoas dão sua palavra para seus semelhantes e a descumprem por falta de moral interna, por falta de consciência, porque os defeitos humanos estão cada vez mais gordos. Os eus psicológicos, os demônios internos estão cada vez mais grandes em nós, cada vez mais robustecidos, e agem de forma cada vez mais sutil e traiçoeira. De tal forma que na maioria das vezes passam-se imperceptíveis. Através de manifestações egóicas pequenas, mas constantes. E ao longo do tempo, o nível de ser humano tende a cada vez ficar mais baixo. O nível moral humano vai sendo atingido pela entropia, vai sendo puxado para baixo. E a sociedade, a grande massa humana, que é o reflexo do indivíduo, vai piorando. Os problemas vão se tornando impossíveis. A política e a economia mundial se torna um caos, como reflexo, por reflexo do egocentrismo humano. Então, é dever nosso, individual, e somente cada um conseguirá fazer esse trabalho, esse super esforço. Ninguém pode fazer pelo outro. De trabalhar a sua psique, trabalhar o seu interior, para subir de nível de ser, para subir essa escada maravilhosa, essa linha vertical que cruza
de momento a momento, de instante a instante, a linha horizontal da existência, em direção ao céu, em direção à autorrealização íntima do ser. O ser a que me refiro aqui é Deus. É o que a maioria das religiões populares e simples entendem por Deus. Deus é o ser interior profundo que mora em nós, mas que infelizmente parte dele, mais precisamente a essência, os valores da alma, estão engarrafados, aprisionados dentro de 97% de entidades brigonas, entidades tenebrosas, que não possuem qualquer ordem entre si, que somente querem satisfazer as suas vontades, não se importando com a vontade alheia, prejudicando a vida das pessoas ao nosso redor e também a nós. Então, devemos esforçar-nos muito, mas muito mesmo, super esforçarmos para trabalhar com a autoobservação e a morte em marcha. E as práticas de meditação, também trabalhar com a suprassexualidade e o sacrifício pela humanidade, que seria transmitir esse conhecimento para toda a humanidade interessada em aprender, para toda aquela pessoa que queira aprender, porque não podemos forçar as pessoas a aprenderem aquilo que não querem. Temos que ser sensatos, equilibrados e não podemos agir como fanáticos. Pois o fanatismo também é ego, é eu psicológico. Ensinar somente a pessoas que dão abertura para falarmos do assunto. Então é isso, gente. Devemos sempre ter em mente que a todo momento, a todo instante, existe uma cruz dentro de nós, formando, simbolizando a vida cotidiana e o nosso nível psicológico, o nível de ser que reflete em nosso nível moral. Essa é a conferência de hoje. Espero que todos tenham entendido e que sintam muita inquietude interior
para ir em busca de mais informações. Leiam então os dois livros citados: A Grande Rebelião e o Tratado de Psicologia Revolucionária. Eles estão disponíveis em vários sites gnósticos na internet, no Google. É só digitar o nome desses livros e baixarem em formato PDF gratuitamente, pois muitos existem muitos vídeos do próprio mestre Samael que foram espalhados na internet, estão no YouTube, estão em outras plataformas, mostrando o, o desinteresse do autor, Samael Aun Weor, que foi fundador do movimento gnóstico, o desinteresse seu pelos direitos autorais desses livros. Sendo assim, esses livros deveriam ser vendidos apenas ah, com apenas com o valor da impressão, na época em que não existia internet. Hoje não precisa mais. A grande maioria da população tem acesso à internet. Nem todos, mas uma boa parte. E aí muitos irmãozinhos acharam por bem digitalizar esses livros em formato de PDF ou de qualquer outro formato e disponibilizarem gratuitamente para a população. E acho isso muito nobre mesmo, que sempre foi esse o desejo do venerável mestre Samael, nosso líder espiritual, fundador do movimento gnóstico cristão universal na era moderna. Graças a ele é que temos esse corpo de doutrina que nos possibilita entender o ponto psicológico, o ponto tenebroso em que nos encontramos e o caminho que devemos seguir para melhorar o nosso nível de ser gradativamente até que um dia consigamos a perfeição da maestria, a perfeição angelical. Pois esse é o verdadeiro sentido da vida. O sentido, aliás, esse é o grande objetivo de Deus para nós. Ele quer que nós revolucionemos ao ponto de deixarmos de ser animais intelectuais para sermos homens no sentido mais completo da palavra, e mais tarde tornar-nos anjos. Seguir essa escada maravilhosa, essa escada que leva aos céus da consciência desperta. Muito bem. O meu muito obrigado a todos. Boas práticas e paz inverencial